Olá, internautas. Você está no grupo O Hoje, no programa Momento Político, que vai entrevistar a partir agora das 11 horas o prefeito de Lusiânia, região do entorno, uma região muito importante, se não uma das mais importantes de Goiás, que reúne a cidade. Atravessando uma rua, você está no município. E, dado a sua proximidade, é uma região muito orgânica no ponto de vista político. E Diego Salgato é prefeito do principal município dessa região, que é Lusiânia. Diego Salgato, seja bem-vindo, é um prazer ter aqui conosco. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Ao meu lado aqui, o meu companheiro de redação, o Rauner. Bom dia, Wilson. Bom dia, Diego. Tudo bem? Como é que você está? Bem, graças a Deus. Para mim é um prazer estar aqui, né? Admiro muito o trabalho aí de vocês, sobretudo do Wilson, que eu já conheço há muitos anos. É uma alegria estar aqui no grupo hoje, especialmente aqui na plataforma do Momento Político, né? Que eu sou um assíduo acompanhante também, né? Do jornal, da sua coluna, né? Do Momento Político. É uma oportunidade para a gente aí também, né? Conversar, um bate-papo sobre política, prestar conta da nossa administração. Uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Lembrando aos nossos internautas que essa entrevista está nas nossas plataformas digitais, Instagram, enfim. É só dar uma acessada lá e no hoje.com, que você terá também no jornal impresso, na edição de sexta-feira, parte dessa entrevista. Bom, Diego, segundo mandato, reeleito, uma votação expressiva, muito desafio ou tranquilo? Bom, Wilson, o desafio ele é ininterrupto, né? Eu sempre falo que a gente resolve lá 5 pepinos num dia, você acorda no outro, tem mais 10 para descascar, né? Então, a vida de prefeito é de fato uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo, né, é uma missão muito honrosa, muito nobre, onde a gente tem a oportunidade ali de, tomando as decisões, exercer políticas públicas que pode melhorar a vida das pessoas, né? Mas o desafio maior eu considero o início do primeiro mandato. Ali foi, de fato, onde eu tive muita dificuldade. Nós assumimos ali um município lá no início de 2021, no pior momento da pandemia do Covid-19. Se for fazer uma análise aí de forma geral em toda a pandemia, foram os primeiros meses de 2021 que tiveram os maiores índices de contaminação, de morte. E não bastasse isso, nós pegamos uma administração falida, administrativamente, financeiramente. Assumiu uma prefeitura sem nenhum recurso em caixa e com uma dívida na ordem de 40 milhões deixada pelo ex-prefeito. Então, ali, de fato, foi um desafio grande, né? Sobretudo em virtude dessas delicadezas da pandemia, a gente demorou muito a conseguir recuperar isso. Mas hoje, graças a Deus, a gente respira um novo momento, conseguimos encaixar bons programas na nossa administração para melhorar a vida das pessoas e hoje nós estamos aí, obviamente, tem todas as dificuldades, né, dos limites de uma administração, financeiro, sobretudo. Eu sempre digo que o dinheiro de prefeitura, a nossa receita própria, é para você fazer o básico, né? Se você quer extrapolar aí, fazer programas interessantes e que chama atenção, a gente tem que ter parceria, aliança, né? Hoje eu tenho uma boa parceria com o governo do estado, com os parlamentares que nos auxiliam, né? No Congresso Nacional, o deputado Célio, aqui na Assembleia, o deputado Cambão. E com esse recurso extra, né, município, a gente consegue ir implementando, né? Hoje nós emplacamos bons programas na saúde. Eu cito como exemplo aqui o Opera Lusiânia. Nós já ultrapassamos 25 mil procedimentos cirúrgicos, né? A nossa meta é, de fato, zerar as filas na parte de cirurgia eletiva, cirurgia oftalmológica também, de catarata, devolvendo aí a visão para muitas pessoas. O programa Saúde na Sua Porta, esse é um itinerante que a gente faz na cidade. Uma vez por mês, a gente vai para algum bairro determinado e a gente prioriza justamente os loteamentos aí mais afastados, onde as pessoas têm mais dificuldade, né, de acessar os equipamentos de saúde. Mas numa etapa dessa, por exemplo, que fica na quinta, sexta e sábado em um determinado local, a gente faz em média 5, 6 mil procedimentos com consulta médica, com clínico geral, com especialista, tem cardiologista, tem ginecologista, tem oftalmologista e, além das consultas, uma estrutura toda para realização de exames também, cardiológicos, né? Todo tipo de ultrassonografia.
Então, assim, a saúde a gente tem avançado bastante, conseguimos lá atrás a estadualização do Hospital Regional de Lusiânia. Ainda como deputado estadual, eu tive a alegria de relatar, né, essa lei na Assembleia. Hoje é um hospital que também atende muito bem a população. Ele é uma referência. Né? É. E, para você ter uma ideia, Wilson, Lusiânia é uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Né? Antes de eu entrar na prefeitura, não se fazia parto na rede pública. Foi um pedido que nós colocamos ao governo do estado, o governador atendeu. Hoje nós temos uma maternidade pública lá funcionando. Já nasceram mais de 3 mil crianças nessa maternidade. Criança que está nascendo lá no Hospital do Gama, de Santa Maria, no HMIB, que é o Hospital Materno Infantil de Brasília também. Né? Então, a pessoa que queria fazer um parto na rede pública não tinha a chance de nascer lusianiense. Né? A gente resgatou tudo isso aí. E além do fator saúde, desafio que é desafiador, quais são a demanda mais reprimida que você vê hoje nesse segundo mandato? Bom, Wilson, falando especificamente de Lusiânia, eu falo de Lusiânia para depois falar um pouco no sentido regional ali também, da região metropolitana de Brasília. Mas Lusiânia hoje é o que a gente quer focar, que a gente percebe ainda uma grande carência na parte da infraestrutura. Eu estou até discutindo aí com a nossa Câmara Municipal, né, com os vereadores aí da nossa base e também, né, com as pessoas que nos acompanham aí, nossos vice-prefeitos, parlamentares, a gente avançar com um projeto para que a gente possa, através de alguma instituição financeira, contrair um empréstimo para a gente avançar nessa área. Porque, como eu disse, o dinheiro de prefeitura não dá para a gente fazer tudo o que a gente gostaria. E principalmente na área de infraestrutura, que são investimentos altos, se a gente não tiver um volume considerável de recursos, a gente faz, né, uma coisinha ou outra. Então, para a gente dar uma resposta com mais significância, aí a gente precisa de fato ter isso. Então, a gente está avaliando a possibilidade de a gente, né, ir para contrair aí um empréstimo. A gente já tem uma autorização legislativa de até 150 milhões, porque a gente ainda tem muitos problemas crônicos na cidade. Lá no distrito Jardim Gaia, eu cito como exemplo, e esse que talvez é o maior problema de infraestrutura, que é a Rua Juiz de Fora, uma rua que tem lá uma vossoroca muito grande, desce muita água, não tem a canalização. Né? E ali, para a gente dar uma resposta conclusiva, né, e não serviços paliativos, é uma obra de 15 milhões de reais. Nós não temos esse dinheiro hoje. Né? Então, a gente está avaliando, mas hoje, né, no sentido municipal, avalie que a questão saúde sempre, né, aparece entre os principais pontos, mas a infraestrutura. E na questão regional, que já foi aí algum tempo atrás, pouco tempo atrás, já foi o principal problema, segurança pública, hoje não é mais, já foi saúde pública, eu também não considero que hoje é mais. Hoje nós temos um problema de mobilidade. A gente tem aí... Principalmente essa interação entre o Distrito Federal e a região do entorno. Lusiânia tem uma das demandas mais eu tenho reclamado aí, que eu vejo de reclamação, é exatamente isso. Como é que pode resolver? Porque volta e meia aparece uma solução. Tem o BRT que... Distrito Federal, Lusiânia, que nunca sai, não sai do papel, uma teoria. O que engastalha realmente isso? É o governo federal? Então, isso eu não acho que uma situação somente vai resolver o problema. É um conjunto de ações, né, na minha avaliação. Mas é investir, né, no transporte público. Lusiânia deu o exemplo. Hoje nós temos um programa que se chama Tarifa Zero. A gente subsidiou 100% do transporte público. Isso foi uma plataforma que compôs no nosso plano de gestão para o primeiro mandato. A gente conseguiu ainda resgatar no terceiro ano da nossa gestão. Para você ter uma ideia na evolução, começou com 5 mil, 6 mil. Hoje, nós estamos transportando de forma gratuita e com qualidade 20 mil passageiros por dia nos ônibus do Tarifa Zero. E, obviamente, para a gente chegar nesse patamar, nós aumentamos mais linhas, mais horários, mais ônibus para aumentar a frequência. Então, é um programa que se transformou num sucesso. Hoje eu recebo aí prefeitos de outras cidades em reunião por vídeo, em reunião presencial, para conhecer o sistema do programa que nós implementamos do Tarifa Zero. Um programa que é de mobilidade, nós temos levantamentos lá da nossa Superintendência de Trânsito. A trafegabilidade melhorou nas principais vias do município, principalmente nos horários de pico, início da manhã, horário do almoço e final de tarde.
É um programa social, porque se você pegar uma família aí que utiliza o transporte público, aí 3, 4 pessoas na residência, o quanto não economiza ali no final do mês, deixando de pagar. E, além de tudo, a gente ajuda o comércio, porque esse dinheiro que o camarada deixa de pagar a passagem de ônibus, ele gasta ali na mercearia, na padaria do bairro, no comércio local. E a gente teve esse feedback, inclusive, da Associação Comercial do nosso município. Então, é um programa que você trabalha em várias vertentes, aí, um desenvolvimento, né, para o município. Então, nesse mesmo exemplo, é o que está sendo discutido na questão ali interestadual, né, entre o governo de Goiás, o GDF e a participação, obviamente, da União, porque envolve vários entes federativos e uma rodovia federal ali que é a BR-040. Mas é subsidiar para que a gente consiga, né, fazer com que o cidadão que utiliza o transporte público pague um preço que condiz com o serviço que é prestado, que hoje não acontece. Hoje você paga uma passagem cara, é ônibus que quebra toda hora, aquelas, né, velhas latas de sardinha que são chamadas muito cheio, e infelizmente quem... Eu conheço lá, o sistema é muito precário. Exatamente. Muito então, precário. Teve aí uma reunião recentemente, há uns 40, 50 dias atrás, que nós participamos lá, né, promovida pelo GDF, pelo governo de Goiás, as prefeituras todas participaram, onde houve uma sinalização positiva, tanto do GDF quanto do governo de Goiás, no sentido de subsidiar, né, para a gente reduzir o valor da passagem. Mas é isso, é o subsídio para a gente conseguir abaixar a passagem, é também, né, os órgãos reguladores, aí, a NTT, fazerem novas licitações, que aí eu acho que é onde a gente vai conseguir colocar ônibus novos e de qualidade nessa situação. São obras estruturantes, e aí, né, eu cito ali o viaduto da BR-040 na altura de Valparaíso, que foi uma obra iniciada pelo ex-prefeito Pablo, um grande amigo. Né? Agora, o nosso próximo prefeito, lá, Marcos Vinícius de Valparaíso, está dando continuidade com o apoio do governo federal. Até participei de uma reunião com ele, com o Célio, no Ministério dos Transportes, onde o ministro Renan Filho sinalizou, né, positivamente para assumir aquela obra ali e terminar. E também a questão do BRT. Na minha avaliação de tudo isso que nós estamos falando, o mais importante, sobretudo para o entorno sul, né, para melhorar a trafegabilidade na BR-040, a obra do BRT. É uma obra que foi, né, sinalizada no PAC do governo federal, um orçamento previsto de 1 bilhão para a execução dela, e que, né, a gente espera que aconteça de fato. Mas se a gente conseguir pegar o BRT que parou ali em Santa Maria e levar até o trevo de Lusiânia, com certeza é um instrumento que vai desafogar bastante ali, né, a quantidade de veículos e melhorar a trafegabilidade na BR-040. Prefeito, como muito bem você citou o problema da violência na região de Lusiânia, né? A própria Lusiânia e a região sempre foi crônico, né? Como que a gestão está lidando com isso e como que você disse que não há um problema mais, mas é que vocês resolveram? Bom, Ana, eu quero te agradecer pela pergunta, porque de fato é um assunto que eu gosto de conversar sobre, né? Porque de fato, se você for pegar aí de 7, 8 anos para trás, o que transformou a tranquilidade do cidadão de bem, nossa, para melhor foi significativo. Isso eu acho que é notório se você conversar ali com as pessoas da população. Antigamente, eu disputei um primeiro mandato para vereador lá em 2008, então acompanhei toda essa evolução de perto. Você tinha ali no distrito do Jardingá, no Céu Azul, ali em Valparaíso, todos os nossos municípios ali dessa região. Todo final de semana era 4, 5, 6 homicídios. Todo dia se acordava com a notícia de um crime. Tomaram o carro de fulano, assaltaram o comércio de Beltrano. Eu perdi um tio assassinado dentro de um açougue, onde ele estava ali negociando, mexia com carne de gado. A pessoa chegou para assaltar e atirou no peito dele, morreu, faleceu na hora, o tio Galdino. Então, assim, a gente tem muitas notícias ruins e hoje você fica aí 40, 50 dias sem ter um homicídio na região. Então, de fato, houve uma melhora muito grande, você não tem mais notícia de roubo de carro. Isso aí, para nós, né, prefeitura, infelizmente, a gente, no quesito constitucional, a gente fica um pouco de pé e mãos atadas, né, pelo fato da segurança pública ser um dever constitucional do Estado. Mas, mesmo assim, né, a gente não fica de braço cruzado. O que eu tenho feito lá como prefeito de Lusiânia é a gente fortalecer as ações das forças de segurança. E como a gente faz isso? Com um convênio que a gente tem com a Secretaria de Segurança Pública através do Banco de Horas. Nós investimos,
nos últimos anos, mais de 4 milhões de reais da Prefeitura de Lusiânia para a gente fortalecer, né, o efetivo de polícia na rua. Isso nada mais é do que você comprar a folga do policial militar, né? Aquele camarada que vai estar de folga ali, você, através do banco de hora, compra ali a hora virtual dele e é isso aí significa na prática ali um dia que ia ter 3 viaturas para patrulhar, vai ter 4, vai ter 5, isso aí a gente faz para poder fortalecer. Mas foi sobretudo aí, eu acredito, com a gestão do governador Ronaldo Caiado, a autonomia de trabalho, o investimento nas forças de segurança, ali para a nossa região especialmente também, eu cito aqui como exemplo a implementação das forças táticas e as forças especiais, como o Batalhão do Choque, o Batalhão da Rotam. Eu me lembro que nós trabalhamos muito para levar a Rotam ali para a região do entorno. Está sediado hoje no distrito de Jardingá. Até hoje, isso foi em 2000, eu não me lembro aqui a data, não vou nem falar para não cometer nenhum engano, mas eu batalhei como deputado estadual para levar a Rotam para lá e até hoje, no estado de Goiás, é o único batalhão destacado fora da capital em Goiânia. Não tem em nenhuma outra cidade. Então, tudo isso colaborou, né? Um conjunto de ações aí que hoje dá muito mais tranquilidade para o cidadão de bem ir e vir ali na cidade. A questão do transporte que você citou, está previsto no contrato da RedeMob que vai ter o aumento e independente do que as prefeituras decidirem, né? Porque a prefeitura pode fazer é não pagar e depois ver como é que isso vai fazer. Como é que vai fazer, né? O que vocês pretendem fazer em relação a esses aumentos? Repassar para o consumidor ou conseguir subsidiar para manter o valor? Em relação ao transporte? Isso. Então, essa reunião que eu citei que nós tivemos lá na sede do GDF era justamente para essa situação. Porque, na verdade, o transporte público que compete a nós, prefeitura, regulamentar é o municipal, né? Que é hoje o que nós temos lá em funcionamento, tarifa zero. A partir do momento que a gente passa para o transporte interestadual ali, a competência de regulamentar sobre isso é da NTT e, no caso da nossa região, tem uma delicadeza ainda maior, que é a situação de envolver várias prefeituras, 2 governos estaduais, que é o GDF e o governo de Goiás, e a União. Então, está sendo discutido esse convênio aqui, quem debate representando o governo de Goiás é o secretário Adriano, pelo GDF é o secretário de Mobilidade, e o que cabe a nós é apenas, né, lutar, cobrar, incentivar para que os governos possam entrar com esse subsídio aí para poder baratear a passagem e não repassar para o usuário. Bom, vamos agora conversar um pouco sobre política. Bom, Diego, você teve uma experiência jovem ainda, começou como vereador, foi deputado estadual, agora é prefeito, né, no segundo mandato, como prefeito. Mas tem um cenário à frente aí, você é uma liderança jovem, obviamente não vai parar por aí, né? Você tem algum projeto político pós-prefeitura de Lusiânia ou... Porque não tem porta de saída. Eu já te disse algumas vezes que política não tem porta de saída, só porta de entrada. Qual é o seu plano? Ou não tem plano? Não, eu não tenho um plano hoje com relação às questões futuras, Wilson, até por estar ainda muito prematuro. Nós estamos aí, né, no primeiro semestre do meu segundo mandato. Passamos por um processo de reeleição, né, no ano passado. E, né, graças a Deus nós tivemos aí, fruto do nosso trabalho e também da confiança da população, uma expressiva votação, a maior votação da história para um prefeito da cidade de Lusiânia. E aí, obviamente, falando de política, o meu objetivo no ano que vem é trabalhar com muita força para a gente conseguir, né, fortalecer o projeto aí do governador Ronaldo Caiado a nível nacional e aqui falando de Goiás, fortalecer o projeto de sucessão, que é o nosso vice-governador Daniel Vilela. Posterior a isso, na gestão de Lusiânia, eu tenho um grande objetivo que é de fazer um segundo mandato melhor que o primeiro, né? E o futuro, eu acho que se você tiver, né, feito um bom trabalho, você vai com certeza ser digno de ter a confiança das pessoas. E aí eu não tenho um planejamento para depois disso, mas obviamente nós vamos trabalhar lá à frente, né, para tentar fazer a eleição de um sucessor nosso na prefeitura de Lusiânia e vamos, né, etapa por etapa aí tentando conquistar aí essas vitórias. Diego, o entorno ele carece ainda
tem várias lideranças, tem bons líderes que apareceram, surgiram nos últimos anos, principalmente nessa última década, surgiram novas lideranças, mas ainda não tem uma liderança, o estilo Joaquim Roriz, que era uma liderança forte dentro do entorno. Você não acha que está no momento oportuno, não só os prefeitos e vereadores, enfim, as lideranças políticas começar a pensar num líder que realmente vá levantar a bandeira do entorno como uma região promissora para o Estado e também para o Distrito Federal? Eu vou me alongar um pouquinho na explanação. Eu tenho discutido muito que com as lideranças de Brasília e também prefeitos do entorno, que só tem o óbvio do óbvio. Para resolver o problema de Brasília, quer na saúde, quer na infraestrutura, mobilidade, tudo precisa resolver também do entorno. Não adianta resolver só um e resolver o outro. Eu disse isso para o pessoal do Ibanez. Não, já tem estudo, tem não sei o que e tal, mas aí tem o governo federal e tudo. Mas, voltando, eu acredito que ainda precisa de um líder que aglutine as lideranças do entorno e reivindique, não individualmente, mas coletivamente pela região. A região dos 10 municípios que compõem a fronteira com o Distrito Federal tem aproximadamente 600 mil eleitores, quase 1 milhão de habitantes. É óbvio que essa região é importante. Com um detalhe, ela é a única região orgânica, se tirando a região metropolitana de Goiânia, da capital, é a única região orgânica que existe no estado de Goiás. Então, faz dela uma região importante em todos os aspectos, quer no ponto de vista econômico, quer no ponto de vista social, de desafio social, e também no ponto de vista político. Você não acha que está na hora de começar a pensar nisso? E Lusiânia teve sempre um papel de protagonismo e ficou nos últimos anos meio relegado. Você já pensou nisso? Não, com certeza, a gente pensa a nível de região, né? Mas citando aqui esse grande expoente, é uma figura que nos orgulha muito, que é o Joaquim Roriz, que, aliás, começou como vereador lá em Lusiânia, né? Foi. O dia que eu entrei na Câmara lá, pude olhar e contemplar a placa lá que tem o nome do Joaquim, ex-vereador, né, da cidade de Lusiânia, que é, obviamente, uma referência para todos nós. Mas, além de ter aí uma figura líder, né, para poder aglutinar as ideias e ter mais força na busca dos benefícios, eu acho que uma questão que é importante enaltecer é o quão melhorou e aumentou a representatividade política, né, da nossa região do entorno do Distrito Federal. Eu lembro que, na época que eu fui deputado pelo primeiro mandato, tinha eu, o deputado Valsenor, que hoje é atual conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, né, e hoje a gente tem 7, 8 parlamentares ali na Assembleia Legislativa que representam a região, que são de lá, né, residentes. Temos aí 2 no Congresso, que é o deputado Célia, a deputada Leda, e tende a aumentar. Então, acredito que é importante, sim. A gente tem conversado bastante aí, sobretudo nos encontros que a gente tem. Nós tivemos recentemente uma reunião da AMAB, que é presidida pelo nosso querido amigo prefeito de Planaltina, Cristian Mário, mas eu acredito que ainda é um desafio para nós, né? A gente ainda tem que dialogar mais para poder, de fato, estarmos cada vez mais unidos, né? Eu até disse nessa última reunião, porque assim, apesar de todos aqui, né, a gente hoje está com uma boa safra de prefeitas ali na região, pessoas que de fato... Tem uns prefeitos jovens. Exatamente, e pessoas que têm responsabilidade, espírito público e que estão fazendo um bom mandato, né? Diferente de outros momentos aí que a gente já passou, que infelizmente já tiveram algumas decepções. Mas apesar de cada a gente ter aí projetos... municipais, né? Um prefeito apoia um deputado, outro prefeito apoia o outro, mas eu penso que nós temos um discurso que nos une de ponta a ponta, que é justamente a gente batalhar isso que você falou, isso, para que em um momento aí de uma eleição estadual
a gente, com a força da união e com a força da representação eleitoral, consiga emplacar um nome para ser esse líder numa chapa majoritária, por exemplo, né, a senador, a vice-governador. Então, eu acredito que a gente ainda tem esse desafio de estarmos unidos nesse sentido, né? E ali na região tem importantes nomes de pessoas que, com certeza, contam aí com a confiança do governador Caiado, do também vice-governador, né, Daniel Vilela. Então, acho que é esse desafio, a gente tem que trabalhar isso sim, e de fato, eu concordo contigo. E a tratativa para a composição na majoritária ou não? A gente tem falado sobre isso, nós inclusive falamos na última reunião da AMAB, tem inclusive uma reunião prevista também para acontecer nos próximos dias, para a gente debater a questão política da região. Porque, né, para todo mundo, como o Wilson aí que gosta de política, né, e eu também gosto bastante, a gente sabe que, apesar da eleição acontecer só em outubro do ano que vem, as tratativas começam bem antes que isso. Mas, de fato, tem um entendimento entre as principais lideranças aí da nossa região para que a gente consiga unificar e tentar trabalhar para a busca desse espaço. Obviamente, com muita tranquilidade, né, sem qualquer tipo de imposição, ameaça, mas com diálogo, com, né, parcimônia, que é a característica aí da maioria dos líderes ali da região, a gente tentar dialogar e buscar, né, uma representação da nossa região, né? Porque o entorno tem muito voto, o entorno tem muita representatividade, mas será que é só para ser um curral eleitoral, né? A gente precisa de ter também, né, a representação aí nos espaços de liderança. Na questão administrativa, a gente já foi muito reconhecido, né? O governador Caiado deu uma importância muito forte para a região, né, nos ajudando em todos os sentidos, convênios aí com a Goinfra na área de infraestrutura para ajudar com recapeamento. Na educação, nós acabamos lá com aquele chamado turno da fome, que era o 4º turno, né, investimento que eu nunca vi na história de Goiás na educação. Os alunos hoje têm o que é de mais moderno, é Chromebook, é uniforme, é uma bolsa lá para diminuir a evasão escolar, construção de novas escolas, colégios militares. Na segurança pública, nós já falamos aqui da importância do investimento do governo do estado. Na saúde, né, a estadualização de importantes unidades de saúde. Em Lusiânia, nós estadualizamos o hospital, em Formosa também. Novos investimentos, a inauguração do Hospital de Águas Lindas, que foi, né, de suma importância para toda a nossa região. Os programas sociais, que aí liderados aí pela nossa querida, né, primeira-dama, Dona Gracinha. Nós entregamos mais de 15 mil cartões lá de todos os programas, em Lusiânia somente, do Mães de Goiás, do Dignidade, enfim. Então, tem nos ajudado administrativamente e no quesito de gestão em todas as formas. Mas eu acho que ainda a gente tem que refletir mais sobre isso, sobre, de fato, a gente ter ali uma pessoa da nossa região, de fato, representando, né, pessoalmente a região do entorno aí em eleições futuras na chapa majoritária. Há uma carência de representatividade, né? Não tem líderes que representem a região do entorno aqui, né? Na região administrativa. O que vocês, quando vocês levam essa demanda para eles, o que eles falam? Qual que é a resposta deles? Não, a gente está discutindo isso para uma eleição do ano que vem, de fato ainda está um pouco prematuro, mas, né, nós vamos, como eu falei nas próximas reuniões, dialogar mais sobre isso e no momento oportuno a gente chegar a discutir isso, né, com o governo do estado, com o governador, com o vice-governador Daniel Vilela. Bom, chegamos aí ao final de mais um bate-papo no Momento Político. Hoje entrevistando o prefeito de Lusiânia, Diego Sorgato. Ele é do União Brasil, portanto, um aliado do governador Ronaldo Caiado, aí, como ele bem disse, que segue aí na sua luta, tentar viabilizar a candidatura a presidente da República. Diego, muito obrigado. Sempre estaremos à disposição aqui para bater papo e contar um pouco sobre a região e falar também dos projetos políticos para Lusiânia. Raoni, muito obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado, prefeito, por comparecer. Obrigado, eu que agradeço aí a cada um dos nossos internautas, né? Também agradecer aqui ao Raoni, ao Wilson, né? E todos aqui do grupo hoje que estão trabalhando aqui também nos bastidores e nos recebendo muito bem aqui nessa manhã. Muito obrigado. A você, internauta, obrigado pela audiência. Continue nos prestigiando e até a próxima. Até.